Bom, você já fez seminário aqui? Então, ok, né, Davi, de transmitir e gravar, né? Ok. Então tá bom. Então, pode assumir. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço aqui a presença e a possibilidade de poder compartilhar aqui uma parte do estudo que nós estamos realizando, eu junto em conjunto com o professor Pinheiro, o professor Deschamps, o professor Gouveia, entre outros, nós estamos aqui tentando realizar o desenvolvimento de pesquisa e hoje a gente vai realizar ou transmitir para vocês uma parte ou uma fração dessa pesquisa total, tudo bem? Quando a gente menciona a parte de fração, é porque para conseguir chegar ao ponto ao qual a gente vai mostrar, vai focalizar na nossa apresentação de hoje, a gente parte de uma contextualização que está tentando ser desenvolvido o que a gente denomina de gestão estratégica das operações sustentáveis sob a perspectiva da transformação digital das tecnologias digitais da indústria 4.0. Para conseguir desenvolver esse modelo, a gente utiliza como base o clássico modelo de estratégia de operações realizada e desenvolvida pelo professor Slack. Esse modelo ele nos auxilia a perceber muito claramente que realizar uma gestão estratégica significa, em suma, realizar uma reconciliação entre aquilo que está sendo solicitado, requerido no mercado, principalmente por dois principais atores, que são os consumidores e são as ações das concorrências. Então, a gente realiza um entendimento sobre esse mercado e esses dois atores, eles condicionam objetivos ao qual a operação ela necessita desempenhar. E uma vez ela necessitando desempenhar um objetivo, ela vai utilizar os seus recursos à sua disposição, tanto a sua posse quanto o seu uso, para poder gerar capacitações. Esse modelo conceitual ele pode ser melhor visualizado dessa maneira matricial. Então, se eu tenho objetivos de desempenho, eles podem, no caso, a gente está lidando com sustentabilidade, eles podem ser descritos de acordo com as dimensões econômica, ambiental e social, e esses objetivos, cada um na sua dimensão, ele vai ter que ser alinhado de acordo com as capacitações geradas por áreas de decisão. E nesse caso, a gente está focando na área da tecnologia de processo. Dessa forma, é que é importante a gente ressaltar que a gente tem algumas premissas que a gente precisa levantar. Então, primeiramente, a gente parte do pressuposto que tecnologia digital, no nosso caso, ela é visualizada como um recurso e não como um objetivo fim na empresa, né? Então, a sua especificação, a sua seleção, ela se deve para conseguir atingir esses objetivos de desempenho, né? Para suportar a estratégia organizacional das operações, e dessa maneira, essa tecnologia digital ela é visualizada como esse recurso que possibilita gerar a capacitação que pode ser utilizada para levar a competitividade. Então, só trazendo aqui um breve exemplo, se eu tenho, por exemplo, que priorizar a questão do meu custo, então eu tenho esse objetivo de desempenho a cumprir, como que as minhas tecnologias digitais, ela como recurso que tem à disposição, como que eu vou ter a posse e uso dela para gerar eficiência em relação aos meus recursos e conseguir competir por meio de custo. Então, essa seria a principal cenário, a principal ideia. Com isso, né, para conseguir aqui a gente promover nesse nosso encontro de hoje, é necessário só o desenvolvimento de cenário e é preciso a gente ter, antes de mais nada, o levantamento sobre como que está a priorização em relação aos meus objetivos de desempenho para a operação. A gente utiliza aqui, novamente, né, como os nossos dois atores, a questão dos nossos concorrentes, que podemos estar pior, igual ou melhor, e atrelamos essa competição em relação aos nossos concorrentes pela relevância ou importância que se dá pelo mercado consumidor. Então, conseguindo trazer aqui esse cruzamento entre esses dois principais critérios, a gente consegue designar zonas de ações que são nada mais do que a priorização em relação aos nossos objetivos de desempenho. No nosso encontro de hoje, o nosso intuito é gerar aqui o desenvolvimento de um cenário hipotético, para justamente realizar a testagem e verificar como que realiza
o funcionamento. E essa matriz é importante porque ela vai nos condicionar ou ela vai nos auxiliar a alimentar, a poder realizar a seleção das nossas tecnologias digitais. Então, aqui foi desenvolvido um cenário. Nesse cenário aqui, foi posto aqui, né, que objetivos de desempenho eles estão designados dentro dessas zonas de ações econômicas e observe-se que, nesse caso em hipotético, está aqui condicionado que esse caso em específico está tendo prioridade em relação a objetivos ambientais e objetivos sociais. E eu tenho também qualificadores pior do que a concorrência, trazendo aqui 2 zonas de urgência e outras zonas de melhoria, adequação e etc. e tal. Então, esses meus objetivos de desempenho, né, prioritários, alocados nas zonas de ações, eles vão servir a saída como a entrada da nossa segunda fase do nosso modelo, que é o objetivo desse nosso encontro de hoje. Então, o que a gente pretende realizar é o que a gente denomina por auditoria sobre as operações existentes, focalizando na área de tecnologia de processo, onde, ao final, o resultado parcial que deseja-se seria a ordenação sobre quais são as tecnologias digitais consideradas as mais relevantes. Então, trazendo aqui a questão do modelo processual dessa segunda fase em específico, será utilizado como a abordagem por processos ou de Cambridge, que nos auxilia a identificar essas principais fases, e, além disso, utiliza-se também a abordagem multicritério para, dentro dessas fases, conseguir diagnosticar quais são os principais passos a serem seguidos. Então, aqui só está descrito em relação à principal, essa fase 2 da auditoria, quais são esses principais passos, ao qual eu vou detalhar melhor agora. Então, primeiramente, né, trazendo aqui, identificando o nosso principal objetivo, seria identificar estrategicamente quais são as tecnologias digitais da indústria 4.0 consideradas mais relevantes. Para que isso ocorra, é importante sempre haver a seleção e a confirmação das alternativas. Nesse nosso caso, a gente parte do pressuposto que as tecnologias que aqui estão sendo investigadas são aquelas que nós consideramos como os 9 pilares da indústria 4.0, então robôs autônomos, Big Data, computação em nuvem, até preencher os nossos 9 pilares, e a gente parte do pressuposto que há a confirmação que são realmente essas tecnologias que eu estou tentando trazer, eu estou tentando implementar dentro da minha organização para gerar mais competitividade. E uma vez que eu estou tentando trazer, eu estou tentando implementar essas tecnologias, essa tentativa de implementação, ela também tem que ter uma perspectiva, o que a gente chama de estratégica, né? Então, a gente tem que tentar configurar num viés estratégico. E para conseguir avaliar estrategicamente a implementação, não só de tecnologias digitais, mas qualquer outras tecnologias que uma organização, que as operações tentam implementar dentro do seu sistema, né, a gente encontra dentro da literatura, principalmente ali direcionada pelo professor Slack, alguns principais critérios que nos auxiliam a identificar como que a gente pode trazer ou aportar essa tecnologia dentro do nosso sistema. Então, o primeiro critério, evidentemente, é a questão da aceitabilidade. Então, eu vou implementar uma tecnologia porque eu busco um retorno em consequência de uma capacitação que eu quero gerar. Então, se eu estou precisando de velocidade, eu quero implementar uma tecnologia para ser mais veloz, esse seria o sentido da aceitabilidade. Então, esse seria o principal, mas não é somente a aceitabilidade. Nós temos também a questão da caracterização tecnológica, ou seja, né, um sistema produtivo, as operações, elas podem ser caracterizadas em seu viés tecnológico de acordo com 3 principais níveis ou dimensões, que seria a questão da automação, conectividade e escalabilidade, que eu vou mostrar nos próximos slides. E, além disso, claro, aqui seria naquela perspectiva positiva, ou que se ganha no implementar a nossa tecnologia,
não tem só lado positivo nessa implementação. Eu também vou encontrar lados negativos de oposição, ou que a gente denomina por barreiras, porque tentar implementar uma tecnologia, ela tem que ter o que a gente chama de viabilidade, ou qual que vai ser o investimento realizado, tanto no sentido financeiro, quanto gerencial, ou quanto pessoal. E, além disso, claro, como estou tentando trazer uma implementação, um recurso, isso sempre vai correr um risco, né? Porque eu não sei se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, eu sempre vou ter um risco que eu vou correr ao tentar implementar essa tecnologia em específico, nesse nosso caso, uma tecnologia digital. Então, aqui, esses principais critérios, esses 4 critérios, eles são dissolvidos, essas principais dimensões, elas são, então, desdobradas em critérios. Então, quando se diz aceitabilidade, você quer dizer respeito ao retorno, ao impacto que essa tecnologia irá proporcionar em cada objetivo de desempenho. A automação, ela diz respeito ao conteúdo analítico, o quanto que essa tecnologia auxilia uma operação a conseguir executar tarefas e realizar tomadas de decisões das menores às mais complexas. A escalabilidade, ela diz em referência ao grau de habilidade ou o grau de flexibilidade que uma tecnologia tem de poder se alterar de uma forma rápida, econômica e flexível, não? Então, ela poder fazer essa alteração para um nível diferente de capacidade. E a conectividade seria a questão da integração, o quanto que essa tecnologia ela possibilita realizar uma integração tanto horizontal direta, quanto vertical indireta ou de suporte. Então, aqui a gente está lidando com questões de benefícios ou lado positivo de implementar uma tecnologia. E os outros critérios, eles partem da questão das barreiras. Então, primeiramente, necessita verificar a questão da viabilidade financeira, que é justamente o retorno que essa tecnologia, que eu investir nessa tecnologia vai me trazer, podendo ser algo viável considerado inviável. Também é necessário vislumbrar a questão da viabilidade da capacitação humana. Será que o meu recurso humano ele está adaptado, ele tem a habilidade de conseguir absorver e lidar com essa tecnologia que eu estou tentando implementar? O grau de compatibilidade da própria operação, do próprio sistema produtivo, né, que em relação ao quão legacy, ou quão obsoleto esse sistema ele está para conseguir receber, para conseguir aportar essa tecnologia digital. E, por fim, o grau de vulnerabilidade, que diz respeito à questão do risco que se corre ao escolher uma tecnologia digital, que é aquela questão de severidade e impacto, né? Se isso vai dar certo, a probabilidade disso dar certo, e caso dê ou caso não dê certo, mais especificamente, qual que é a severidade dessa ocorrência. Então, aqui a gente cria também níveis de escala. Em relação com isso, a gente consegue, então, trazer a questão de estabelecimento de espaços de ações e problemáticas, trazendo a abordagem multicritério. Então, observa-se claramente que o que está tentando realizar é uma problemática de ordenação. Então, o nosso objetivo no fim, ter uma lista ordenada das tecnologias consideradas das mais às menos relevantes. Como eu vou fazer uma comparação de tecnologia em relação a cada critério, né? Eu vou tentar verificar quem faz o melhor desempenho em relação a cada critério. Esse tipo de método é um método que nós designamos como de sobreclassificação. Então, nós temos uma estrutura de preferência que é denominada PQIR, né? Então, eu posso ter uma preferência estrita, ou mais estrita, ou indiferença. E, além disso, a racionalidade ela é não compensatória. Então, se uma tecnologia não tem aquela questão de ter a compensação em critérios, né? Então, se uma tecnologia ela perde o desempenho no critério, ela pode, mesmo assim, assumir uma posição melhor porque ela desempenha melhor em outra. Isso é clássico de modelos aditivos, e a gente não está lidando com modelo aditivo, a gente está lidando com o modelo do método de tipo de sobreclassificação, né? Então, aqui a gente consegue estabelecer espaços de ações e problemáticas, e a partir disso a gente vai utilizar como a modelagem em si o denominado Prometer-Rock.
Então, o Prometer-Rock é um tipo de método de sobreclassificação, né, onde ele vai, primeiramente, realizar um ranqueamento, né, ou representação dos pesos para cada critério por meio de um ranqueamento. Então, concorda comigo que aqui nós temos critérios, e esses critérios não necessariamente eles têm a mesma importância ou a mesma relevância entre si. Então, eu preciso, dentro desses cada critérios, estabelecer um peso entre eles. Então, esse estabelecimento de pesos, ele vai ser realizado por meio da classificação, por meio de classificação, que é o que a gente chama de representação de peso ROC. E uma vez que eu consigo incluir a ordem de prioridade sobre os critérios, eu vou conseguir, junto com o meu conjunto de alternativas, construir a matriz de consequência. Para trazer isso no melhor detalhamento, aqui a gente tem aqui como que se realiza a questão de realizar o método ROC. Então, você vai praticamente alocando todas as alternativas. Dentro dessas alternativas, dentro de cada critério, você vai só promulgando aqui essa fórmula e, a partir disso, você vai conseguindo realizar aqueles que têm mais peso até aquele que tem o menor peso. Então, é o ranqueamento que vai te direcionar quem vai ter o maior peso e quem vai ter o menor peso. Então, como tomador de decisão, é importante você fazer esse questionamento e perguntar para ele, entre os diferentes critérios, quais são aqueles em ordem que ele vai assumir. Vale ressaltar que, nesse nosso caso específico, a gente está utilizando o critério que a gente utiliza de critério parâmetro usual. Então, quando uma tecnologia dentro de um critério, ela assumia que, por exemplo, nesse caso, se eu tenho uma tecnologia e eu tenho aqui um critério C2, eu tenho duas tecnologias, quando essa tecnologia ela assumir um desempenho melhor do que a outra, ela vai assumir um valor 1, quando ela classificar, né, ela prevalecer sobre outra tecnologia num critério em específico. E quando essa tecnologia ela for sobreclassificada, então ela está com um desempenho pior em relação a outra num critério específico, ela vai assumir valor 0. Então, aqui a gente vai ter um conjunto de valores binários 0 e 1, dentro de cada critério específico, e para cada critério com cada pontuação, junto com o seu respectivo peso ou importância para cada critério, a gente consegue designar o que a gente diz de fluxo líquido entre a obtenção dos fluxos dentro de cada alternativa. Nós vamos ter fluxos positivos e negativos. Negativo e positivo significa que, se por um lado eu estou verificando quanto eu consigo assumir preferência, ou quanto que eu consigo sobreclassificar ou desempenhar melhor em relação às outras, que seria essa primeira linha, e o quanto eu sou ultrapassado em relação a essas outras alternativas, né? Uma vez que eu obtenho um fluxo positivo e obtenho um fluxo negativo, eu vou ter o meu fluxo total, e esse fluxo total ele vai me direcionar qual seria a principal, ou qual seria a ordenação dentre aquelas alternativas que eu estou buscando. Eu só trouxe esse exemplo aqui porque, como a gente está lidando com muito critério e muita alternativa, né, ficaria ruim visualizar isso de uma maneira dessa parte mais algébrica, podemos dizer assim, com um exemplo, é mais fácil visualizar com esse exemplo mais enxuto. Então, aqui há então a simulação do nosso cenário. Então, primeiramente, a gente necessita realizar a ordenação. Então, para conseguir realizar isso, como a gente está lidando com dimensões, e dentro de cada dimensão a gente está lidando com critérios, precisa-se primeiramente realizar a ordenação em relação às principais dimensões. Então, aqui nós temos 5 principais dimensões. A dimensão de aceitabilidade ela foi desdobrada em cada dimensão da sustentabilidade. Então, aceitabilidade em relação econômica, ambiental e social. Aqui também tem a questão das características tecnológicas e, por fim,
a dimensão das barreiras. Nesse caso aqui em específico, como a gente observou que naquele cenário hipotético proposto está com uma maior prioridade em relação aos objetivos de desempenho ambiental, foi posto que esse seria a primeira dimensão mais relevante, seguido da aceitabilidade do desempenho social, econômico e, por fim, as barreiras, em último colocado, as características tecnológicas. Uma vez que eu consigo realizar essa ordenação, primeiramente entre as dimensões, dentro de cada dimensão, eu vou realizar novamente uma ordenação, mas essa ordenação agora ela é interna dentro de cada dimensão. Então, por exemplo, dentro da nossa dimensão ambiental, eu vou fazer uma classificação entre esses principais objetivos de desempenho. Em relação às características tecnológicas, por exemplo, também eu vou realizar o ranqueamento interno. Então, fazendo esse primeiro... Travou para vocês também ou só para mim? Travou para mim também. Travou para mim também. Eu achei que até era problema meu, mas... Acho que o Davi vai... Deixa eu pedir, mandar um WhatsApp para ele. Voltou, pessoal? Retornou? Agora sim. Posso continuar? A partir de qual momento que travou, por favor? Você estava mostrando aquele slide da ordenação intracritérios. Essa aqui. Deixa eu retomar. A minha tela está compartilhada ou não? Não, né? Não, você vai ter que compartilhar novamente. Perfeito. Seria essa tela aqui? Exato. Perfeito. Então, só para entender que a gente faz uma... Posso retomar aqui, por favor? Sim, tá. Já está transmitindo, não caiu a transmissão. Só você que saiu e voltou, tá bom? Tá bom. Então, só para recobrar, então, segundo ali as diretrizes do Prometer Rock, a gente precisa primeiramente levantar os pesos, ou a importância em relação aos critérios, e essa importância ou esse peso, ela se dá por meio de uma ordenação em relação a esses diferentes critérios. Como a gente está lidando com bastante critérios alocados em diferentes dimensões, então, primeiramente, realiza-se a ordenação em relação às dimensões e dentro de cada dimensão realiza-se a ordenação interna entre elas. E essas duas ordenações possibilita realizar um rearranjo, trazendo aqui, então, dentro daqueles nossos conjuntos de critérios, quais seriam as suas respectivas ordenações. Então, aqui a gente tem aqui como, por exemplo, impacto sobre regulação ambiental, ela assumiu a primeira posição, e eu concluí que essa primeira posição ela é realizada porque lá na nossa matriz de importância e desempenho eu diagnostiquei que esse seria o objetivo de desempenho considerado como prioritário ou como urgência máxima, né? Tanto que ao lado de cada critério eu deixei aqui em parênteses qual zona de ação dentro da matriz de importância e desempenho ele está devidamente alocado. Então, primeiramente, coloquei as questões da aceitabilidade, seguido das barreiras e, por fim, as características tecnológicas. E uma vez que a gente consegue realizar aqui, então, a ordenação, né, realizar o ranqueamento entre os nossos critérios, em seguida, realiza-se, então, a questão do impacto, ou como que está o que a gente denomina por matriz de consequências. Então, dentro de cada critério, e se eu tenho esse meu conjunto de tecnologias, como que cada tecnologia ela irá impactar dentro de cada critério, né? Então, por exemplo, como que as emissões elas são impactadas por essas diferentes tecnologias. E aqui, então, o tomador de decisão ele vai construindo essa matriz de consequência. E uma vez que a gente consegue, então, alimentar
ou ter os principais componentes para alimentar o nosso sistema, nós temos a nossa ordenação, ranqueamento, e nós temos também a nossa matriz de consequência, possibilita-se, então, construir ou realizar a construção pelo Prometê. Para esse nosso caso, a gente vai utilizar como principal ferramenta o software disponibilizado lá pelo pessoal do InSite, principalmente uma parceria que nós temos com a Universidade Federal de Pernambuco. Aqui eu deixei aqui o site disposto para quem quiser, e esse site é essa imagem aqui, tudo bem? Nesse caso aqui, como vem acontecendo, você acessa aqui o respectivo site ali na internet, realiza ali o cadastramento, etc. e tal, e a partir disso você consegue montar o seu problema utilizando esse software, esse site, como suporte de aplicação. Como esse site ele acaba travando algumas vezes, eu não vou montar aqui junto com vocês no site em específico, para não correr o problema dele travar e acabar perdendo. Então, eu deixei aqui, dentro das nossas apresentações, quais são os passos a serem seguidos. Então, foi realizado aqui uma montagem via Excel. Então, criei aqui uma linguagem Excel para poder alimentar aquele sistema. Para que vocês entendam, aqui está o nome dos critérios e as suas referentes codificações. Aqui eu já deixei ordenado de acordo com o ranqueamento que a gente realizou anteriormente. Esse Preference Direction, ele direciona qual que é a preferência de direção que você necessita realizar, se é maximização ou minimização, os respectivos pesos calculados para cada critério em específico e a preferência do tipo de função, que é aquela questão que a gente vai transformar em binário 0 ou 1. Aqui embaixo a gente alimenta a matriz de consequência em relação a cada alternativo. Então, quando eu coloquei aqui um código que vai dar 1 a 9, e esse 1 a 9 significa essas tecnologias que foram construídas, então aqui é 1, a 2, a 3, e assim sucessivamente. E a partir disso, então, começa a construção dentro da linguagem do próprio software. Então, a gente realiza a importação dessa planilha em Excel. A partir disso, a gente consegue verificar que eu tenho um sumário em relação aos meus critérios. Então, quais são os meus critérios? Dentro desses meus critérios, qual é o seu respectivo peso e qual que é a preferência de direção? Nesse caso aqui, o nosso impacto sobre regulação ambiental, a gente quer sempre buscar uma maximização, utilizando como critério a questão do usual. Então, ou ele vai assumir um valor 0, ou ele vai assumir um valor 1. A gente também tem aqui a relação das alternativas a serem levantadas, então cada um com seu código e cada um com o seu respectivo nome, e com isso a gente consegue construir ou fazer o upload em relação à nossa matriz de consequência. Então, o próprio software, caso você realize pelo Excel, ele vai fazer essa construção para você, ou você pode fazer pontualmente, você que constrói essa matriz. Nesse caso, eu preferi utilizar a questão do Excel, e uma vez que você confirma que realmente essa matriz de consequência ela está correta, você realiza a confirmação em relação a essa matriz. Escolhe ali a licitação em relação ao levantamento do peso em relação a 3 possíveis, nesse caso a gente está escolhendo o ranqueamento pela ordenação ROC, realiza aqui o critério em relação ao ranqueamento, nesse caso que já deixei ordenado de acordo com aquela priorização, e a partir disso, então, trazendo essa relação de desempenho entre 0 a 1, fluxo líquido, fluxo positivo, fluxo negativo e fluxo total, a gente tem aqui a relação da nossa ordenação ou do ranqueamento em relação às nossas alternativas. Então, nesse nosso caso em específico, a principal tecnologia ou aquela considerada mais relevante seria a internet das coisas, seguida pela Big Data e assim sucessivamente. Então, ela está mais, se a gente até perceber, ela está mais, o ranqueamento ele está
em relevância nessas primeiras tecnologias, e essas tecnologias aqui que foram postas posteriormente, elas acabaram perdendo desempenho em relação aos critérios. Então, elas acabou como consequência tendo essa ordenação final, né? Então, esse seria a questão de como a gente consegue realizar essa simulação e como que a gente consegue trazer essa lista em relação às tecnologias digitais consideradas as mais relevantes. Então, essa aqui seria a alimentação do nosso modelo. Então, se aqui a gente traz os objetivos mais prioritários, aqui na nossa segunda fase, que é o que a gente contemplou aqui no nosso seminário de hoje, traria a lista de quais são as tecnologias consideradas as mais relevantes. E seria isso, pessoal. Agradeço pela apresentação e estou aberto a dúvidas e questões. Ok, Davi. Obrigado aí pela apresentação. Ficou bem didático aí. Então, vamos deixar aqui a palavra aberta. Eu não sei se o Sérgio, que está responsável ali no curso pelo Prometer, Sérgio, se você quer fazer algum comentário. Então, primeiro, parabenizar o Davi também, como você falou, Edson, está muito bem apresentado, né? Foi de um jeito bem estruturado aí a apresentação. E você, Davi, usou alguém para responder ou você que fez? Eu manipulei, eu desenvolvi o cenário. Uhum. Você desenvolveu o cenário, mas você usou alguma ferramenta de simulação para que aqueles valores atribuídos fossem através de algum algoritmo, ou você foi lá e eu fui lá para realizar uma testagem inicial mesmo, professor. Porque não há problema nenhum. Não há é que eu estou tentando me familiarizar ainda com o software, né? Eu estou tentando verificar como que é o comportamento em relação ao funcionamento desse protocolo, né? Aliás, eu já percebi, eu diagnostiquei um problema a ser enfrentado, né? Que eu verifiquei, acho que o nosso principal problema está na questão da formulação do ranqueamento em relação à avaliação dentro de cada alternativa, né? Então, eu verifiquei que, por exemplo, que nesse nosso caso, fazer essa dimensão essa ordenação pelas dimensões, eu verifiquei que pode ocorrer um problema, né? Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, um nível de impacto social aqui, por exemplo, né, que ele está dentro da nossa matriz de objetivo de desempenho, ele está com urgência máxima, mas ele acaba não assumindo um posicionamento na frente de outro que está como algo para ser melhorado, né? Então, eu acho que isso é algo interessante para a gente visualizar, né? Porque como separa por dimensão, essa própria separação acaba podendo trazer essa possibilidade de trazer algo urgente e ranqueado, né, um pouco atrás do que deveria ser, né? Que tinha sido a sugestão da professora Daniele para não ter, para que o respondente não tivesse respondido, fazer tantas comparações, né? Que ele fizesse ali pelas dimensões, né? Mas depois você voltando, você não consegue daí fazer essa análise offline e reordenar, talvez? Não sei. Acredito que sim, né? Eu acredito que... Boa sugestão, Sérgio. Fazer em duas etapas. Ter um grosso e um refinado. Perfeito. Perfeito. Então, porque até o que eu te falei ali de você fazer, encontrar aqueles números de maneira aleatória, você fazer, não tem problema nenhum, porque depois você fez análise de sensibilidade e lá, né, você acabou tendo ali não sei quantas vezes você colocou ali para fazer a análise de sensibilidade. Isso, ali, colocar quantos aqui. mil casos. Aí, acabou fechando. E não tem problema, você pode fazer um número grande ali, você já fez, seja qual for o que você fez, você pode fazer com um número significativo, né? Não tenho nada, assim, acho que tá bem, já estava, né, bem estruturado, só estava faltando esse hands-on aí, né, de você fazer rodar, assim, o que era input, o que era output, né, nas últimas reuniões ali, acho que ficou claro, né? E agora esses detalhes, como o que você falou, de que numa dimensão você tem uma ordenação e, digamos, o que está em segundo ou um terceiro pode ter uma subdimensão mais urgente do que uma subdimensão do que ficou em primeiro, né? E daí você, talvez dessa maneira que eu falei, ou pensar, mas
isso só acontece, só aparece, né? A gente podia até imaginar que pudesse acontecer, mas só estamos vendo o que aconteceu e pensando o que você começou a fazer, né? Sim. Muito bem, parabéns, e não tenho observação. Obrigado. Eu acredito que a gente pode colocar ali a dimensão sustentabilidade como todos, né? Porque eu acho que esse que foi o maior entrave ali, né? Separar em ambiental, social e econômica, acho que foi isso que acabou gerando uma... Não, mas eu acho que até você pode montar essa estrutura, mas fazer isso em duas rodadas, daí você ajusta. Tipo, aquela que deveria estar na urgência, você passa para cima, entendeu? Legal. Você faz um pequeno ajuste no ranking, que daí ficou entre categorias, sabe? O resto ficou... Acho que tem poucos problemas ali, tá? Sim. Porque na minha perspectiva, por exemplo, faz muito sentido o primeiro naturalmente ser a aceitabilidade, né? Porque se você quer embarcar uma tecnologia, porque você quer aumentar o objetivo e o desempenho, né? Daí aqui vai variar entre barreiras e tecnologias, mas aqui dentro que eu percebi essa questão e agora a gente resolve com essa refinamento duplo, né? Só tem que deixar bem claro ali na... E depois confirma, né? Daí você vai confirmar com o decisor, entendeu? Mas eu acho que fica legal fazer desse jeito aí, em 2 passos, né? Você falou, né, Sérgio, da simulação, né? Claro, na simulação a gente poderia, além de geração de valores aleatórios, poderia trabalhar com todas as combinações, só que como o número de critérios e é grande, né, fica complexo. Eu não sei, a Fernanda, a Cef, não sei se você pode abrir o microfone, como é que você fez no caso da tua tese a simulação? A Fernanda também fez um estudo de simulação, sabe? Antes de fazer o case com o decisor. Que dicas você daria para o Davi ali, Fernanda? Por favor, Fernanda. É que a simulação eu fiz eu peguei e já coloquei os pesos normalizados, né? Que seria aquela primeira parte que o Prometheus faz para poder ajustar os pesos. E como eram 4 critérios para mim, eu, na verdade, fiz, tipo, uma distribuição igual, para eles ficarem, tipo, igualmente espaçados, tipo, de 0 a 1. E daí eu vi quais eram, tipo, as possibilidades sem repetição deles, dos critérios serem posicionados, né? Então, por exemplo, eram 4 critérios, então ficaram 24 testes. Cada critério tem sua preferência. Acho que eu posso até abrir aqui, se puder, eu mostro que fica mais fácil. Então abre aí, então, Fernanda. Já... O próprio software, professores, ele oferece aqui possibilidade de simulação aqui, né? Eu acabei realizando ali, mas ele oferece também. Porque o Sérgio falou da análise de sensibilidade, mas a análise de sensibilidade ele vai fazer dentro de um cenário de simulação. Entendi. Fazendo as duas combinações, vários cenários e várias análises de sensibilidade, acho que fica mais robusto o teste, né, Sérgio? Porque a sensibilidade ali vai variar a partir do cenário que você criou, ele vai variar X%, se eu não me engano, ele tem o uniforme e como é que chama ali que é no centro, né, o valor médio, e daí decresce e cresce linearmente, né, em relação ao valor central. E você daí pode variar também os pesos ali que foram, ali você pode chamar de peso, né, que é sobre classificação, que foi ligado a cada critério. Ele varia as duas coisas, mas em torno do que você colocou, né? O que a gente está falando é de você ter entradas muito diferentes, né? E ver o que acontece, né? Daí, Fernanda, você conseguiu? Achei aqui. Então pode compartilhar com a gente a tua tela. Deixa eu ver aqui. Ver se o Davi tira algumas ideias aí. Aqui? Tá todo mundo vendo? Perfeito. Tá. Então, aqui, na verdade, seriam os critérios que eu tinha escolhido, né? Que eu só coloquei o título aqui. Aí, o que eu fiz foi, assim, eu peguei e realmente, tipo, dividi ali como se fosse primeiro, segundo, terceiro e quarto, e fiz uma divisão ali entre eles, de uma forma que ficasse com o somatório 1, né? Para ficar normalizado já. E testei todas as combinações possíveis, contanto que não tivesse repetição, 2 critérios tendo o mesmo peso. Desses 4
desses 4 pesos diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o critério 1 que está valendo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Aí aqui eu mudei os 2 últimos, aqui eu mudei os 2 do meio. Fez todas as combinações possíveis, né? Exatamente. Observando que não, para não repetir, para não ter peso igual, né? Isso. E sempre está normalizado, soma fechando 1, né? Sempre normalizado. Aí foi a partir daqui que eu fiz o que o pessoal o que comentaram aí a análise de sensibilidade para poder ver como que cada critério respondia à alteração de peso entre eles. Então tá bom. Então você fez só nos pesos e não na percepção tenho. de desempenho que o decisor tem em relação a cada alternativa. Isso, que daí no meu trabalho seriam 171 alternativas, aí ficaria, tipo, muito difícil de, tipo, verificar realmente essas alterações, tipo, pro decisor, tipo, o que aconteceria com cada uma delas para fazer a sensibilidade nas alternativas. Porque eu não sei, você consegue fazer automático a entrada dos dados ou você tem que... Bom, cada tabela você carrega, né, ali no software, né, Davi? Porque se ele fizesse um Prometer na mão ali no Excel, né, daí ele já fazia rodar os cenários e daí já fazer, porque como está usando, bom, qualquer que fosse o tipo de função ali, enfim, mas beleza, acho que... acho que depois daí tem coisas, acho que da simulação que você pode aproveitar e outras não, né? Não sei. Teria que ver para não ficar todos os estudos de simulação, sabe? Sim. Tem que ver qual que é o critério de avaliação que você vai utilizar para avaliar as simulações. Bom, mas eu acho que aí tem algumas ideias, né, para gerar aquelas as entradas para o teu processo de simulação. Sim. Para ficar muito diferente, né? Mais alguém ali? Não sei, Fernando, você quer dar algum pitaco no... Não, acho que a gente já tinha conversado algumas vezes ali, né, com a própria Daniela. Eu achei que tá bem estruturado. Eu, assim, só estou curioso de fato para ver essa aplicação mais em escala, né? Para ver como que isso vai se comportar, como que vai funcionar, né? Porque aqui até por uma questão assim de decisores, quem que vai ser envolvido e tal. Acho que tem uma questão assim de processo ali, não do algoritmo, né? Que assim vai de certa forma garantir um pouco a qualidade da informação e das respostas, né? Essa interação entre o uso do método e o decisor vai ser interessante, porque daí você roda, ele avalia, né? Você promove ajustes, vai ser um processo bem, em algumas etapas vai ser necessário ser interativo, né? Mas uma coisa aqui também, o input das alternativas de tecnologias, que também vai ser interessante. O Davi, claro, trabalhou na simulação com todas, né? Mas também para a gente ter uma ideia do que está no radar, do que ele está considerando como tecnologia digital, né? Importante para o negócio dele. Eu coloquei 9 porque eu balizei dos 9 pilares, que é o que a gente conhece, né? Mas pode ser 3, pode ser... Não, e às vezes eles vão acabar pensando em tecnologias específicas, né? Algum tipo assim de tecnologia específica de manufatura, sei lá, manufatura aditiva ou de prototipagem e tal. E assim, não só essas tecnologias genéricas, né, que a gente costuma assim trabalhar sob um ponto de vista um pouco mais abstrato, né? Que seja processo específico, daí manufatura metalmecânica ou indústria de alimentos ou enfim. Exato. Isso. Mas, cara, parabéns. Acho que você deu uma super evoluída nos últimos meses, né? E assim, acho que tá num bom caminho aí para finalizar. Hoje eu tenho essa maneira de ser um pouco mais prolixo, né? Hoje eu trouxe um pouco mais essa ideia de como funciona o Prometer, etc. Mas é mais para, caso alguém não tenha visto, tudo só para ficar claro como é que fica ali o funcionamento da mecânica, né? Mas claro que daí no outro eu vou seguir reto. E essa questão instrumental aí é importante dos procedimentos que o Fernando colocou, sabe? Porque você tem o process approach, tem um processo que você está rodando e usando algumas ferramentas, né? Usou a matriz I+D, usou o Prometer, então você está usando ferramentas dentro de um fluxo lógico
de construção da solução. Está ficando bem interessante. A curiosidade nossa é a interação entre o uso dessa sistematização com os tomadores de decisão. Tá? O quanto que eles vão valorizar, né, a economia de tempo ali na hora de gerar esse tipo de análise. Sim. Vocês têm mais alguém que gostaria de comentar, fazer uma pergunta para o Davi? Não sei se o Reginaldo, que está trabalhando num tema relacionado, não sei se o Reginaldo está ouvindo a gente também. Acho que não. Deve ter. Ele também acho que está com criança, viu? Sim. Às vezes o cara tem que atender a emergência aí. Tranquilo. Mais alguém gostaria de algum comentário? Beleza. Então, acho que a gente pode encerrar o seminário de hoje. Nós vamos ter o nosso próximo encontro, em termos de seminário, vai ser no dia 19 de outubro. A gente vai ter um períodozinho aí, que tem semanas de planejamento, etc. Vai ser um seminário de neurociências, né? Seria uma outra área... Vamos supor que utiliza algumas técnicas junto com multicritério, né? Com tomada de decisão, né, Sérgio? Para poder avaliar também esse aspecto mais, vamos chamar de comportamental, né, do decisor, né? Humano. Então, bem interessante também, dentro do INCIDE ali, que o Davi comentou, né, o pessoal de Pernambuco, eles têm um laboratório, né, Sérgio, trabalha com essa questão de neurociências. Então, eu vou estar passando para vocês aí o título da apresentação, provavelmente até o final dessa semana, e pedir para vocês também nos ajudarem a divulgar, tá? É um trabalho bem interessante, de ponta, né, Sérgio? É uma das áreas aí de pesquisa internacionalmente falando, assim, para quem tinha neuroeconomics, né, na área mesmo comportamental, assim, vamos falar estrito senso, é uma área que já vem há um tempo, mas aplicado a processos decisórios é uma coisa de ponta aí nas sociedades de decisão, né? Então, a gente tem no Brasil esse grupo, e eles já tiveram uma tese de doutorado que foi finalista no prêmio Tese de Cápsula, recebeu menção honrosa, e é uma outra pessoa, não é nem a professora Lúcia, né, que vai apresentar. Não, é o laboratório Alexandre, né? É o Anderson, que é o responsável pelo laboratório. Agora, isso. Então, eu não sei exatamente qual vai ser o approach que ele vai usar. Eu já participei, li aquela tese porque eu fui da banca e já participei de uma dissertação de mestrado, também usando isso, duas, na verdade. Eu não sei exatamente o que ele vai abordar, né? Que nem o Adiel estava falando durante o curso, né? Começa com aquela lógica da racionalidade limitada, né, Sérgio? Eu acho que eles avançam nessa linha, né? Então ficou aí um spoiler do próximo seminário. O Reginaldo escreveu aqui que ele está em viagem. Beleza, está candidato. Então tá bom, gente. Eu acho que agradecer aí a participação de todos vocês e em breve mando um convite aí para o próximo seminário. E obrigado, Davi, Ficou legal. Tá ficando... Eu que agradeço, gente. Bem interessante. Todo suporte, todo apoio, o que precisarem também, eu estou sempre à disposição. Alguns esclarecimentos estarei sempre à disposição. E aceitando sempre inputs, né? Sempre contribuições são mais do que bem-vindas. Quase pronto para o dia 5, para levar ferro no dia 5. Isso. O meu objetivo dia 5 é estar mais o do Fitridrof, né? Então, faltou a terceira fase. Dia 5 tem a qualificação do Davi, mas vocês vão estar recebendo também os convites aí. Tá bom? Legal. Então tá bom, gente. Então agradeço por tudo, uma ótima tarde, uma ótima noite a todos e obrigado pela oportunidade da explanação. Perfeito, então. Abração a todos. O Edson falou de convidar os colegas, né? A gente, quando é interno, assim, vamos dizer, o Davi é, né, do nosso grupo de pesquisa, né? A Fernanda, estou olhando aqui, a Andréia, a Natália, o Donald, não que tenha mais ou menos importância, mas é uma coisa interna. Agora a gente está convidando alguém de outro grupo, né? Então que a gente tenha audiência, né? É importante, senão a gente acaba não tendo mais nem coragem de convidar e as pessoas não vão ter mais vontade de aceitar o convite, caso sejam convidados, né? Bom?
Beleza. Depois a gente vai ter uma estratégia, quer dizer, já fiz divulgação no LinkedIn, mas daí o Sérgio e o Fernando vão me ajudar, enfim. A gente vai criar... Todos envolvidos. Isso, todos nós envolvidos. Hein? Não só nós, professores, mas os alunos também. Todos nós aqui do grupo. Né? Beleza. Falou, gente. Valeu, Abração pessoal. aí todos. Abraço. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, até mais.